Aí a gente agora vai entrar falando sobre flexão de ombro, tá? Então a flexão de ombro é a elevação à frente. Então você limpou a área, acessou a arma, primeira coisa que você faz, o movimento do ombro é em flexão, tá? Então a gente leva o braço à frente. E aí quando chega próximo a, a entrar dentro da plataforma para você acessar a empunhadura dupla, você também faz uma adução horizontal. Então você traz o ângulo para dentro aqui, beleza? Mas falando da flexão de ombro aqui, né? A gente tem algumas musculaturas que vão atuar na flexão de ombro. Deltoide, fibra anterior, tá? Então, a gente tem a massa aqui de cima, né, do nosso ombro é feita pelo deltoide. No meio a gente tem fibras médias, fibras anteriores e fibras posteriores. Para ser mais exato, nós temos 7 divisões do deltoide, mas a gente não vai entrar nisso, tá? Mas basta saber fibra média, anterior e posterior. A parte anterior ela vai auxiliar nessa flexão de ombro, tá? E aí a gente tem aqui bíceps, que vai atuar como um flexor fraco, tá? Ele não vai ser o principal motor para fazer esse movimento, mas ele vai atuar ali. E a gente tem o coracobraquial, que é uma musculatura mais interna, está representando aqui pela setinha 2, aqui. Claro que tem outras fibras, né, como por exemplo fibras mais superiores do nosso peitoral maior, que vai atuar nessa região aqui também para fazer essa movimentação em flexão, tá? Então aí de 0 a 60 graus, os principais motores que vão atuar aqui são o deltoide, as fibras anteriores e o coracobraquial. Esses são os principais assim que a gente poderia destacar aqui, beleza? Acima aí de 60 a 120 graus, a gente já tem a atuação dessas mesmas musculaturas, mais subescapular, supraespinhal aqui vai estar atuando também. Trapézio vai estar forçando bastante, todas aquelas musculaturas que atuam na região da escápula, assim atua ali na abdução. Então, a gente tem todo o trabalho de elevação aqui anterior do braço, da mesma forma que a gente tem da abdução. Então, a mesma ideia de ativação muscular que eu tenho na abdução, eu vou ter na flexão. Como eu estou vendo aqui uma vista lateral, alguns músculos aqui a gente não está pontuando, tá? E aí nós temos lá em cima, né, de 120 a 180 graus, né, de flexão de ombro. Então nós temos aí a atuação de deltoide, coracobraquial, né, mas aí pegando também as fibras lá posteriores, né, o trapézio está atuando aqui, mas a coluna também vai atuar, os paravertebrais aqui, musculatura paravertebral, vai atuar aqui também para que a gente consiga ampliar essa angulação máxima aí. Eu diria que talvez a gente chegaria até uns 150, né, graus, pode ampliar muito se você for buscar muito íngreme, né, dependendo da estrutura, dependendo do local onde há progressão, você vai buscar realmente bem alto. Mas, claro, se você está com uma pistola ou um revólver, você vai fazer essa movimentação total. Se você está com um fuzil, provavelmente o seu posicionamento, por mais que você busque lá em cima, a angulação do seu membro superior vai estar preservada ali também. Esses detalhes a gente precisa se atentar, tá? Então, a gente olhando aqui para a musculatura, bem esquemático nessas imagens aqui, a gente tem a musculatura do coracobraquial, que ele se insere bem aqui, ó, na apófise coronoide, que é esse ossinho aqui mais abaixo. Dá para a gente sentir, se você palpar aqui, você vai sentir, é meio doloroso essa região. E bem na porção aqui, ó, mais interna, mais medial do eixo do húmero, tá? E ele faz esse movimento de flexão. Claro que se eu estou com o braço em abdução, quando eu vou abaixar, além do efeito da gravidade, ele vai atuar.
Se eu estiver aí fazendo uma abdução contra a gravidade ou deitado na horizontal, ele vai atuar com maior intensidade, tá? Então ele auxilia aí no processo de adução e também de rotação interna. Claro que não é o motor principal de rotação interna, mas ele auxilia também, dado o seu posicionamento aqui. Então ele consegue criar aí nos seus primeiros graus de rotação, ou se você está numa rotação externa intensa e vai iniciar, ele vai, obviamente, trabalhar, porque ele vai estar mais alongado aqui. Perfeito? Professor, Oi. no movimento do tênis, esse músculo é bastante utilizado quando a gente faz essa batida, que a gente posiciona meio lateral, a bola vem de lá, o tênis é antinatural, né? A gente tem que cair de lado para bater, não bate para frente, a gente bate para o lado. Então, esse movimento aqui que a gente faz, quem é destro, para bater, esse coracobraquial, ele é muito requisitado. Ele é requisitado sim, até porque você passa de um processo de extensão. Você faz É, quase aí uma rotação a extensão, externa, uma extensão meio oblíqua. Então, imaginando aqui ó, o desenho, né, do posicionamento dele aqui em cima e o posicionamento interno, quando você estende, ele se alonga. No processo que você vai fazer o movimento para bater na bola, ele vai auxiliar sim, até mesmo pela tensão que ele já vai estar, né? Então você tem a ele tensão elástica, a ele vai contração, auxiliar ou ele vai ser o motor aí, um dos motores? ele vai auxiliar, ele vai auxiliar. Tem outros músculos que vão atuar ali nesse processo. Como ele vai fazer, como você, não, minto, como você vai fazer um processo de flexão, É. nesse movimento de retorno, ele vai atuar intensamente aqui sim, vai atuar, né? Porque você vai vir da extensão meio oblíqua, né, com um pouco de Sim. abdução, para flexão e adução para bater. Então ele vai estar atuando sim, intensamente aqui, tá? Ele vai ser um dos motores principais ali, sim, para o Obrigado. gesto de movimento, Eu tô, tá? tô com a lesão, eu tô achando que é nele, então. Então, mas aí, ó, você tem também a cabeça curta do bíceps que se insere no mesmo lugar, praticamente, parceiro dele, que também nesse processo de extensão de cotovelo e extensão, ele vai atuar. Então, essa região aqui, ó, nós temos a inserção de dois músculos, tá? Muito provavelmente como é que você consegue identificar um e outro? Aqui, o coracobraquial faz exclusivamente, né, digamos assim, a flexão. Então, ele vai atuar fazendo esse movimento. Aqui no bíceps, ele é biarticular, porque ele tem tanto a articulação glenomeral quanto a articulação do cotovelo. Então, como é que a gente pode testar isso aqui? Isolando o movimento. Aí eu faço o movimento de flexão de cotovelo, né, para auxiliar, para ativar essa musculatura aqui, e aí a gente palpa, né, o tendão aqui da cabeça curta do bíceps, para vocês saber se está doloroso ou não a região, entendeu? E aí depois a gente faz o teste só com a flexão de ombro aqui e palpa um pouco mais acima. Às vezes dá para a gente identificar aí o ponto de lesão entre uma musculatura e outra. E até mesmo a faixa de tensão muscular, né? O nódulo de tensão ali na região. Perfeito? Além disso, ele faz e auxilia a coaptação da articulação glenomeral. O húmero ia cair, ele puxa ele para cima, tá? Então, ele ajuda na coaptação articular aqui. Na cabeça, no bíceps, nós temos duas cabeças. A cabeça curta, que é essa aqui, que se insere na coranoide, e nós temos a cabeça longa, que passa aqui entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, tem um suco, né? Tem um canal ali. Ele passa esse tendão e se insere bem lá no tubérculo supraglenoidal, que é você tem a cavidade glenoide, fica um pontinho ósseo acima dela. Então ele faz essa tensão e coaptação aqui
dessa cabeça do húmero. Claro que se só tivesse esse músculo, no momento de contração, ele ia puxar ela para dentro, mas para baixo também. Então, o vetor de força dessa tensão aqui, quando eu ativo o bíceps, eu empurro ela para dentro e para baixo, como se eu quisesse tirar ela, a cabeça do húmero para baixo aqui, ó, né? E aí os outros estabilizadores, incluindo ele supraespinhal, vão puxar ele aqui para cima, deltoide vai ativar para manter essa articulação bem estabilizada e se contrapor esse vetor de força do bíceps aqui, tá? E nós trabalhamos com ele aqui também a flexão de cotovelo. Ele não é o principal também, flexor de cotovelo, mas ele atua. Então ele faz essa junção, a musculatura do bíceps, ele tem essa possibilidade de harmonizar esse movimento de flexão aqui, tanto de ombro quanto de cotovelo. E ele faz aqui a flexão fraca, né, de braço.